Olá, boa tarde. O Fala Rio Grande de hoje está especial. Nós vamos reprisar o documentário sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Olha só. Primeiro de maio, dia em que o estado começou a viver o mês mais assustador da história, quando pessoas ficaram desabrigadas, desalojadas e muitas desaparecidas. Também foi a data em que nós, da Ubra TV, começamos a realizar a maior cobertura da história da emissora. A minha participação foi aqui do estúdio. Com o nível dos rios aumentando a cada segundo, a nossa equipe precisou se dividir. Os que moravam próximos a Canoas vinham para a redação. Já os que residiam em Porto Alegre mandavam as informações pela internet, através dos nossos repórteres que estavam percorrendo as ruas dessas cidades. Pude entender a dimensão do que acontecia em território gaúcho. Municípios totalmente tomados pela água. E a chuva não dava trégua. No meio disso tudo, a Ubra Canoas se tornou um abrigo para quem não podia retornar para casa. O prédio 16, onde fica a sede da TV e da Rádio Mix, se tornou um espaço para recebimento de doações. Minha maior surpresa foi na segunda-feira, dia 6, quando cheguei para trabalhar. O saguão do prédio, que antes estava assim, vazio, ficou cheio de roupas, alimentos, produtos de higiene e voluntários. As doações vinham de todos os cantos do Brasil. Caminhões e carros não paravam de chegar. Esse espaço ficou 2 meses servindo como posto de recebimento de donativos. Esse ginásio da Ubra foi um dos abrigos para os moradores de Canoas. Naquela noite do dia 3 de maio, eles chegaram até aqui molhados, desesperados. Eram muitas pessoas chegando. Logo, esse espaço não foi o suficiente e outros ginásios, salas de aula, precisaram ser abertos. Rapidamente, a universidade se transformou em um município, no maior abrigo do Rio Grande do Sul, com mais de 7.000 vítimas da enchente. Pessoas que aguardaram aqui por muito tempo esperando que a água baixasse para retornarem para as casas ou para um centro humanitário, um outro local provisório. Hoje, tudo voltou ao normal. O ginásio voltou a receber jogos e as salas de aula a ter alunos, depois de terem sido um espaço para receber todos que precisaram. O bairro Rio Branco, em Canoas, foi um dos locais mais afetados pela cheia. Na madrugada do dia 4 de maio, a água da chuva começou a passar por cima do dique. O medo tomou conta dos moradores e fez surgir verdadeiros heróis. Gente que fez de tudo para socorrer outras pessoas. O empresário Cleiton de Paula Azevedo relata que, para se salvar e ajudar os vizinhos, precisou segurar em uma sinaleira. Aqui nesse ponto já estava, desde as 7 horas já tinha água, ou seja, desde a parte da manhã, começou a ser pelos bueiros, já estava com bastante água. À noite tinha em torno de 1 metro, 50 centímetros de água aqui nesse entorno. As pessoas desse lado foram subindo, mas para o final da rua que era mais alto o ponto. Então quando deu as 2 da manhã que realmente começou a vir água da parte de lá, nós já tínhamos 2 barcos, um de fibra e um barco de alumínio. A gente voltou para cá para tentar ir em sentido da faixa, né, para sair da área de risco. Encontramos nessa rua aqui vindo o pessoal com uma caixa d'água pedindo socorro, assistência.
E aí nós fomos socorrer. Quando nós auxiliamos eles ali, eles gritavam muito, tinha criança. Aí nós encontramos dentro da caixa, tinha 7 crianças, entre crianças pequenas, maiores, eu não sei definir a idade, né? Só que a correnteza era muito grande porque vinha água de todos os lados. Vinha água do lado de cá, da Matias, Rio Branco, e vinha água do sentido da Guilherme Michel para cá. Então aqui gerava um redemoinho e nós não conseguíamos mais sair com a embarcação. Então a opção que nós tivemos naquele momento foi amarrar ali naquela sinaleira e naquelas árvores pequenas ali, junto já com o pessoal que a gente conseguiu embarcar, nós embarcamos. O restante ficou nas bordas do barco ali para fim de se socorrer, nós segurando eles. Isso foi das 2h30 da manhã até umas 5h30, 6 horas. As crianças elas foram resgatadas em torno de umas 3 horas da manhã por um PM da Rio Branco aqui, que ele passou com um barco também, aí parou, deu um auxílio, levaram as crianças. Uma turma levou as crianças e perto das 5, 6 horas veio uma outra equipe que cruzou e conseguiu levar a grávida. Mas ainda assim nós estávamos com 15 ou 16 pessoas dentro do barco, né? Aí esperamos clarear o dia, que não tinha como se desamarrar devido à correnteza. Quando clareou o dia, nós saímos agarrados aqui por cima das casas, com a embarcação, pela fiação elétrica, para chegar até a escola ali. Chegando na escola, a gente viu que também não daria para ficar, porque já estava pegando o segundo piso da escola. Nós resolvemos ir para a rua do lado, ali, a Nelson Paes em Terra, e seguir a faixa. Então, nós posamos aquela noite toda ali e conseguimos chegar na estação ali, era perto do meio-dia, entendeu? Porque, tipo, nesses pontos de cruzamento tinha muita correnteza ainda. Márcio José da Silva Almeida achava que a água não iria atingir um nível tão alto no bairro. Na real, eu fui um dos que disse que não ia acontecer nada, né? Eu achava que ia até o joelho, no máximo a cintura. Eu, na real, fui dormir ainda no começo da noite, assim. Aí eu acordei com uns móveis pequenos, assim, boiando no meu quarto, aí nós saímos. Peguei uns barcos do meu pai e fomos lá para mais próximo do dique, porque incrivelmente estava seco lá, estava pisando. Enquanto aqui dava quase na cintura, lá estava vendo o chão ainda. Mas eu fui o cara que quis ficar, entendeu? E até por isso conseguimos salvar essas crianças. Nós íamos lá do dique caminhando, arrastando o barco, e aqui já não dava mais. Tanto que aqui nós entramos com o barco, a correnteza nos levou, né? E esse pessoal nós salvemos, mas eles nos salvaram também, né? Por causa da força da correnteza, era difícil manter os barcos usados no resgate parados. Os moradores não tinham nenhuma corda para manter eles seguros. Emocionado, Roni Ribeiro da Silva relembra uma cena marcante. O que mais pesou em nós, quando nós estava parado aqui, ancorado, e veio uma árvore, mas uma senhora de uma árvore, e ela mergulhou, ela ia bater em nós ali, ela mergulhou e saiu lá do outro lado. E ali o desespero pegou. E eu não sou católico, eu não tenho religião, e o troço é tão estranho, porque nós não tinha nenhuma corda, nós não tinha nada. E a guriazinha dizia pra nós tinha um gurizinho, o gurizinho dizia: tio, semana que vem é meu aniversário e eu vou morrer, né? E eu não deixava mais o gurizinho falar. Quando ele ia abrir a boca, cara, fica quietinho, tentava tranquilizar ele, mas o cara já estava atucanado. E ele dizia: eu vou morrer, né, tio? Eu não vou conseguir cantar parabéns, né? E eu: não, ninguém vai morrer. Mas nós já tava louco de medo. E a guriazinha estava dentro do barco com nós, a guriazinha não falava nada. A guriazinha ficou quieta o tempo todo. Daqui a pouquinho ela bateu nas minhas costas. Aí eu olhei, mais uma que vai dizer que vai morrer. A guriazinha disse assim: tio, Jesus está aqui do nosso lado, ó, e ele disse que já vão tirar nós daqui. A guriazinha fechou a boca, é incrível, podem não acreditar. A guriazinha fechou a boca, veio uma corda naquele canto toda enrolada, e nós puxamos ela com remo, aonde nós tivemos mais firmeza, porque nós não tinha corda, nós tinha só uma cordinha que era um barco amarrado no outro. E aí quando apareceu uma corda toda enrolada, foi aonde nós conseguimos sair. A maior enchente do Rio Grande do Sul começou a mudar as nossas vidas a partir deste final de semana, dos dias 4 e 5. A partir da segunda-feira, dia 6, já não era mais possível entrar e sair de Porto Alegre
pelas saídas normais e habituais ali pela rodoviária e pelo aeroporto Salgado Filho, que já estava a 2 metros embaixo de água. Só tinha uma saída possível e uma entrada na capital. Era pela RS 118, que ficou absolutamente congestionada. A gente levava 4, 5, 6 horas para vir de Porto Alegre até Canoas. E depois, à noite, a gente levava o mesmo tempo, 4, 5 até 8 horas para retornar para a capital. No dia 9 de maio é que acontece um fato histórico. Uma imagem roda o mundo inteiro. Um cavalo, o cavalo Caramelo, ele está em cima de um telhado há 3, 4 dias esperando o resgate. E é nesse dia que ele é trazido para a Ubra, aqui em Canoas. Dezenas de repórteres gaúchos e brasileiros estavam esperando a chegada do cavalo Caramelo. Mas só eu tive o privilégio de acompanhar os primeiros socorros que ele recebeu aqui no Hospital Veterinário da Ubra. Aqui na sala de indução do Hospital Veterinário da Ubra foi onde o Caramelo chegou e começou a sua recuperação. Ele estava com hipotermia por volta de 35 graus. E a equipe de estagiários, também de professores aqui da Ubra, a primeira ação que eles tiveram foi colocar cobertores em cima do Caramelo e também abraçar com seus próprios corpos. Isso para a temperatura subir, o que aconteceu em mais ou menos 40 minutos. Ele também estava anestesiado, então para colocá-lo em pé foi um dos momentos mais tensos que a gente observou. Mostra ali, Fritz, aqui onde estão as gurias, as estagiárias do curso de Medicina Veterinária da Ubra. Eu estava exatamente ali em cima, numa distância segura de onde estava o Caramelo, aqui, deitado, anestesiado, sendo acolhido pelas estagiárias, pelas alunas do curso de veterinária aqui da Ubra. A Luíse vai contar um pouco como é que foi a partir desse dia, dessa chegada do Caramelo, até agora, mais de 4 meses depois da sua chegada no dia 9 de maio. Como foi a evolução do Caramelo? Ele evoluiu muito bem, né? Ele foi progressivo, ele teve uma melhora progressiva. Então, desde que recuperamos temperatura, score corporal, né, hipovolemia que ele estava, a anemia que ele tinha e o grau de desnutrição, depois que recuperou tudo, ele seguiu a vida muito bem, um cavalo normal. Passou por procedimentos odontológicos, né, para ele conseguir absorver melhor o alimento. Passou também por casqueamento, para que ele pudesse ter mais conforto na passada, no caminhar. Então, hoje em dia, ele é um cavalo 100% saudável. Depois que o Caramelo saiu aqui da porta do prédio 25, ele foi levado para as baias. E a partir daí, sem descanso nenhum dia, ele foi tratado pelo seu Roque Hanica. O que representa para o senhor ter cuidado do Caramelo? Imagino que muita gente, né, seus amigos, seus vizinhos, lhe perguntam, né, como é que é o Caramelo? Tem gente que diz que ele é um pouco bravo, né, que ele é um pouco genioso. O senhor está aqui cuidando dele todos os dias. Me contou antes da gente começar essa conversa aqui que um dia só não veio para a Ubra ali naqueles 30 dias de maio, né, das enchentes aqui de maio. Ele chegou no dia 9 de maio. Como é que é para o senhor estar alimentando e cuidando do Caramelo, que virou um grande símbolo da resistência do Rio Grande do Sul? É uma honra, né? A gente participou praticamente do resgate, na hora que chegou até hoje em dia, então a gente faz o máximo de cuidar o melhor possível. E é uma honra, né? Porque é um exemplo para a Ubra foi excelente e acho um exemplo para a população, para quem cuida de animais. Mais do que palavras, do que discurso, estar ao lado do Caramelo é pura emoção. É muito difícil passar a energia que a gente sente ao estar ao seu lado. Talvez porque ele represente a energia de todos nós, de todos os gaúchos, de todos os brasileiros que se emocionaram e que ajudaram este estado, primeiro, a ficar bem e, segundo, a se reconstruir. Era previsto uma cheia nesses locais, tá? Muitas pessoas já... Ao vivo agora com o repórter Josh Bittencourt. Foi montado um corredor humanitário. Eu fui chamada em maio para apresentar o Conexão RS, mas a pauta pedia passagem. E eu fiquei no estúdio
um dia só, o dia da minha estreia. Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Bruna Essig e a partir de hoje eu estou com você todos os dias no nosso novo Conexão RS. E do estúdio eu fui para as ruas de Porto Alegre. Eu estive no bairro São Geraldo, na zona norte da capital, um dos mais atingidos pelas águas. E lá eu pude ver um cenário muito diferente. Aquela região sempre bem movimentada, de carros e pessoas, agora estava vazia, praticamente abandonada. Eu vi, inclusive, um carro praticamente, gente, submerso, muito pertinho da gente, enquanto fazíamos uma entrada ao vivo para o jornal Fala Rio Grande. Uma cena de muita tristeza, especialmente porque eu morei boa parte da minha infância ali pertinho, na rua Santa Rita. E ver aquele cenário me gerou, sim, muito sofrimento e muita tristeza naquele momento. Eu fui também para o centro da capital, o nosso centro histórico, o nosso mercado público, sempre muito movimentado, com pessoas, com transporte público. E a cena que eu vi também me chamou a atenção. A água roubou todo o espaço onde antes as pessoas passavam, circulavam, onde o comércio era muito aquecido naquela região. E, de novo, a água tomou tudo. E o que mais me chamou a atenção foi também o cheiro, um cheiro muito ruim de esgoto. Claro que não tinha mais pessoas ali na região, mas os moradores de rua, que não tem para onde ir, continuavam ali, um pouco distante da água, mas ficaram naquela região. O nosso centro também mudou de cor, também mudou a sua paisagem por causa da enchente. Outro ponto que eu estive foi no corredor humanitário, que foi muito importante na época da enchente para dar vazão ali aos insumos, aos serviços essenciais. Olhando bem de cima do viaduto, quando eu e a minha equipe a gente olhava para baixo, parecia um verdadeiro lago, onde antes tinham muitos ônibus, transporte público, lotação, pessoas. De novo a água vinha e interrompia a movimentação do centro histórico, que é o coração da nossa cidade. Bom, pessoal, voltar a falar das enchentes, né? O que nós, como repórteres, vivemos durante todo o período das enchentes. Eu diria que foi muito desafiador, porque a gente estava em lugares que eram de muito difícil acesso, né? Era difícil de chegar. E o que me marcou mais, assim, teve um momento que eu fui lá para o bairro Humaitá, que foi no primeiro dia que as pessoas estavam voltando para suas casas, depois de 29 dias de muita água. Tiveram casas que foram mais de 2 metros de água durante muito tempo. Então elas estavam voltando pela primeira vez e vendo todo o estrago que tinha feito em suas casas. E ali foi muito triste, assim, as pessoas chorando, né? Vendo que realmente não tinha sobrado absolutamente nada e tinha muita coisa para limpar, não sabiam nem por onde começar. E teve um momento de uma reportagem que até nas redes sociais também viralizou bastante, que eu estava em um dos abrigos de animais aqui de Porto Alegre e no meio da entrevista chegou uma tutora que era de Eldorado, que estava também abrigada em Porto Alegre, procurando seus animaizinhos. E naquele momento ela reencontrou um dos seus cachorrinhos, foi muito emocionante, mas daqui a pouco ela encontrou o segundo animalzinho e depois o terceiro. Então ali foi uma choradeira geral, eram todos os voluntários chorando, era nós, toda a equipe chorando junto. Então foi um momento muito emocionante. Foi um momento de alegria em meio àquele caos que a gente estava vivendo, né? Momento de reencontro e de muito amor da sua tutora com seus animaizinhos. Acharam então os seus animaizinhos? De onde é que vocês são? De Eldorado do Sul. Eles tiveram que ficar lá. Ele não teve como trazer. Desculpa ter deixado vocês. Meia hora atrás eu recebi uma postagem através de uma amiga minha que viu a postagem desse abrigo aqui, que viu ele, um deles.
E aí eu larguei almoço, larguei tudo, ficou tudo lá e eu vim correndo para buscar, mas eu nem sabia que eles estavam aqui também. Os 3, né? Que eu acho que a véia tá aí também. Véia! Por isso, eu vim aqui na casa da Sandra, que era a coordenadora geral deste abrigo, que estava me dando a entrevista no momento desse fato muito emocionante. A gente veio aqui para falar com a Sandra, para falar da emoção dos reencontros dos tutores com os seus cães. A gente vai ali agora na casa dela e vamos ver o que ela vai falar para a gente. Sandra, qual foi a emoção de entregar os cachorros para os seus tutores quando eles se reencontravam? Nos conta sobre essa emoção. Assim, eu acho que foi um dos períodos mais emocionantes da minha vida, o que eu vivi. Era muito emocionante, eram muitas histórias que a gente conhecia lá. Teve uma senhora, que eu não posso esquecer dela, que ela foi procurar um animal dela lá e ela acabou encontrando os 3 cachorrinhos dela lá. Inclusive, essa aí que a gente estava juntas, né? Era todo mundo chorando, né? Era todo mundo chorando, não tinha como não chorar, foi muito emocionante. E por trás de cada reencontro tinha uma história. E com todas a gente acabava se emocionando, porque foi, assim, realmente um período curto, mas muito intenso. E foram muitas emoções, foram diversos reencontros que a gente conseguiu promover. E isso nos deixou muito, muito felizes e contentes em poder fazer esse reencontro dos animais com os seus tutores. Só para dizer que a gente viveu juntas um dos momentos que para mim foi muito marcante, que esse reencontro, né, dos tutores com seus animais, e tomara que os animais que ainda estão em abrigos pelo Rio Grande do Sul, que logo eles tenham um novo lar. A gente acaba circulando pelas ruas de Porto Alegre e hoje é um cenário completamente diferente. A gente está em clima de eleição municipal, que daqui a pouco a gente vai ter que ir às urnas, o povo vai ter que votar pelos seus representantes, e o cenário é completamente diferente daqueles que a gente visitou lá no início de maio, quando tudo ainda era muito incerto, a gente ainda estava muito assustado com as notícias que estávamos recebendo, e aos poucos, depois de alguns meses, o Centro Histórico acaba retornando aquilo que a gente conhece, sendo o berço da democracia, um círculo de gente, de povo, de vida, né? São histórias tão diferentes que a gente acaba conhecendo aqui no centro. É um pouquinho disso que a gente vai te mostrar hoje. Seguindo aqui na Praça da Alfândega, aqui atrás de mim, Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Muitas vezes eu visitei aqui como estudante de ensino fundamental, depois de alguns trabalhos que já realizei, mas o que mais me marcou, na verdade, foi ter visto a Praça da Alfândega submersa. Era mais de 1 metro de água acima daquilo que a gente está sentindo, né, no chão. E o Museu de Arte também foi muito atingido. Muitas obras que a gente acaba vendo ali nesse espaço foram, inclusive, afetadas pela água. O que me chocou muito, sinceramente, foi ter a minha primeira cobertura jornalística, tendo que cobrir a maior catástrofe ambiental do país, no bairro onde eu moro. Sou moradora aqui do Centro Histórico, então esses espaços que muito eu circulo aqui num domingo, durante a semana, a trabalho, vendo um estado tão diferente daquilo que a gente está acostumado. No dia 3 de maio, nossa equipe de reportagem se direcionava para Sapucaia do Sul. Assim que chegamos nesse trecho da 386 em Canoas, a água já invadia a pista. Os veículos circulavam com muita dificuldade. Suspendemos a reportagem em Sapucaia por receio de não conseguirmos retornar a tempo. Já dava para perceber que a água ia continuar subindo. Em poucas horas, esse trecho da rodovia foi bloqueado. Foi aí que percebi que a situação poderia se agravar mais em Canoas. E se agravou no mesmo dia. Decidimos continuar nossa reportagem por aqui. Viemos para a Casa de Bomba 6, no bairro Matias Velho.
onde já existia um pedido para que a população evacuasse o local o mais rapidamente possível. Aqui onde tem terra agora, a água já extrapolava e existia um alto risco do dique romper. Os moradores estavam em pânico. Alguns, entendendo a gravidade da situação, começaram a deixar o bairro. Só que muitos ficaram e tiveram que sair às pressas durante a noite, quando a água começou a invadir a região muito rapidamente. Foi uma madrugada de caos em que Canoas não dormiu, à procura de um local seguro, em meio a uma cidade em que mais da metade do território era tomada pela água da enchente. Um dos principais desafios de cobrir a enchente em Porto Alegre foi a questão do deslocamento, com muitas vias interditadas em função das inundações. Especialmente aqui no 4º distrito, na zona norte da cidade, que foi um dos pontos mais atingidos pela água. E em função da cheia histórica do Guaíba, em alguns pontos, por exemplo, do bairro Navegantes, o nível da água passava de 3 metros. Foi um momento especialmente marcante quando a nossa equipe chegou nesse ponto da Avenida Cairu, quase esquina com a Avenida Farrapos, um dos principais cruzamentos da zona norte da cidade. E há 4 meses, nesse mesmo ponto, só era possível fazer o deslocamento de barco. A gente acompanhou, inclusive, algumas equipes. Essa região tem muito comércio, então, em um certo momento, circulando de barco por aqui, parecia tudo muito igual. E aí, quando a gente percebeu que estava próximo de um cruzamento tão importante na zona norte da cidade, realmente a gente viu a dimensão de como estava o nível da água aqui em Porto Alegre. Tinha alguns carros que estavam totalmente submersos e era um cuidado, inclusive, que a gente teve que ter no deslocamento de barco para não bater a embarcação no teto desses veículos que estavam completamente debaixo d'água e que não estavam visíveis no momento que a gente fazia esse trajeto. E um momento também especial da cobertura foi quando a gente ingressou em um prédio aqui da Avenida Cairu, ajudando no resgate de um rapaz que pediu para embarcar junto com a gente, para buscar os 2 gatos e a cachorra que estava há quase 2 semanas sozinhos no apartamento. A família teve que sair às pressas e a gente teve que fazer esse resgate com uma certa dificuldade, porque a entrada principal do prédio estava fechada, o portão estava emperrado e a gente teve que fazer o trajeto por trás do edifício e entrar por uma via lateral para conseguir então resgatar esses animais. Graças a Deus deu tudo certo, né? Depois de 12 dias aí o pessoal cuidando, conseguimos buscar, graças a Deus. Agora levar eles para a praia lá e deixar com o pai, com a mãe, até isso tudo se ajeitar, né? Voltamos ao mesmo edifício, no bairro Navegantes. Nossa equipe foi recebida pelo Douglas, que é síndico do condomínio e morador no local há 54 anos. Refizemos o mesmo trajeto do mês de maio. Nas paredes externas do edifício, as marcas deixadas pela enchente ainda são visíveis. O apartamento do Douglas, no andar térreo, foi um dos mais atingidos pelas águas e ainda passa por reformas. Durante a inundação, ele e a esposa ficaram 94 dias sem poder acessar a própria casa. Foi bastante difícil. Perdi praticamente tudo. Difícil recordar, né? É duro. É uma vida que tu leva e tu perde tudo em pouco tempo. Entendeu? Mas graças a Deus eu consegui recuperar a minha casa, meu apartamento. Estou recuperando isso aqui, vida que segue. E como esquecer que, em meio a toda a tragédia que iniciava no estado, estreamos um jornal inédito na Rádio Mix FM de Porto Alegre. O Jornal da Mix nasceu em plena enchente e foi nele que registramos ao vivo e com emoção o momento em que um avião voltou a pousar na Grande Porto Alegre depois da interdição do aeroporto Salgado Filho.
O Josh Bittencourt está lá conosco, já estou vendo imagens do Josh, lá da base aérea de Canoas. O Josh fala ao vivo agora lá da base aérea de Canoas, com a expectativa da aterrissagem desse primeiro voo que vem de São Paulo, Josh. Exatamente, André. Acabei de confirmar, inclusive, aqui com a Força Aérea Brasileira. O avião que vem de Congonhas já está na final, então, dentro de 1 minuto, ele deve pousar aqui na pista, que a gente vê ao fundo, inclusive, aqui nas imagens, para quem nos acompanha na live. Eu fico pensando quem está no voo, porque ele está sobrevoando nesse momento ali aquela região da Matias, do Rio Branco. Ou seja, quem está no avião está vendo justamente um cenário muito complicado para a gente aqui no município de Canoas, Jote. E agora, então, a gente vê aqui na pista, os funcionários da Fraport fizeram essa inspeção final ali da pista antes da chegada do avião. A gente tem imagens ao vivo agora, da base aérea de Canoas, onde vai chegar esse primeiro voo. Acabou de chegar o avião da Latam, nesse momento, tocando solo aqui na base aérea de Canoas. Chegou nesse exato momento, agora próximo das 8 horas da manhã, então, o primeiro voo com passageiros aqui na região metropolitana, André. Eu nunca imaginei na minha vida, Josh e Cris, que eu ia ficar emocionado em ver um avião aterrissando. Uma situação tão normal do dia a dia. Tão normal do dia a dia, um avião tocando solo de um aeroporto numa capital como Porto Alegre. Mas diante de tudo que a gente vive, esse momento é para lá de especial. Fiquei arrepiado em poder ver isso e fico muito feliz e muito grato a toda a equipe da Mix que se esforçou para esta reportagem poder estar no ar aqui nesse momento, né? Meu agradecimento gigantesco ao Lourenço que está aqui comigo, ao Tiago, à Larissa, ao Zé Pedro que comandou essa tarefa, ao Orestes que apostou, ao Cassiano que está contigo aí no estúdio, Cris. É no mínimo curioso retornar para o estádio Beira-Rio depois de tudo o que aconteceu no mês de maio. O último jogo que o Inter disputou antes das enchentes foi no dia 28 de abril, contra o Atlético Goianiense, um empate. O Inter ainda era treinado por Eduardo Cudê e os colorados viviam a expectativa para ver Borré marcando com a camisa colorada pela primeira vez. E esse gol saiu e foi o último gol colorado antes de tudo aquilo que aconteceu. O Inter voltaria a jogar precisamente um mês depois, na condição de mandante contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana, no dia 28 de maio. Daí em diante, o Inter perdeu o seu CT, que foi recuperado há pouco, e acabou treinando em Itu e também foi se preparar em Alvorada, no CT da base. O Inter fez o que fez e passou pelo que passou, e a gente passou junto. A imprensa, nós do Grenal na TV, por exemplo, acabamos não fazendo o programa, porque não era hora de falar sobre futebol naquele momento. Eu, particularmente, participei do Poder RS para tentar trazer um pouquinho de alegria, falar um pouquinho de esporte para as pessoas. E ainda assim com uma certa dor no coração, porque pensar que todos os funcionários de Inter e também do Grêmio estavam passando por situações adversas, alguns perdendo as suas casas e muitos estavam aqui, ajudando na reconstrução do Beira-Rio. Algumas marcas das enchentes ainda aparecem aqui no Beira-Rio, apesar de toda a higienização. O estádio hoje tem capacidade plena para receber sua torcida, a imprensa e também os jogadores para darem o seu espetáculo, para que o Inter possa sonhar um pouco mais em 2025. E as enchentes mostraram que o nosso povo, os gaúchos como um todo, não só os colorados ou então os gremistas, podem se unir para reconstruir um time, reconstruir um estádio, reconstruir uma rua, uma quadra ou até mesmo uma cidade inteira, um estado inteiro, como a gente tem mostrado, com a força que os gaúchos têm. E ela me comove realmente muito. E eu torço cada vez mais para que os times gaúchos consigam mostrar que essa garra e essa união tem uma serventia muito além de alimentar o coração dos torcedores apaixonados. A maior enchente da história da capital fez com que a Casa Gremista fosse uma das primeiras a ser atingida. Um símbolo não só para o torcedor tricolor, mas também para todo o povo gaúcho. A Arena foi personagem importante no retrato da gravidade da situação que viveu o estado do Rio Grande do Sul nas enchentes de abril e maio. O gramado permaneceu submerso por mais de 20 dias e a altura da água chegou até 1 metro em diversas áreas do estádio.
E um fato que marcou a época das enchentes aqui no estádio gremista foi a loja oficial do clube. A Grêmio Mania foi saqueada. Foram levados computadores, televisores, dinheiro, cofre, camisas do clube e diversas mercadorias. Logo nos primeiros dias em que a cheia atingiu os bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, moradores da região se abrigaram na arena. As pessoas que estavam no local só foram retiradas dias depois, em função da falta de estrutura para servir de abrigo, já que não havia abastecimento de água e nem luz. O cenário de devastação e caos deu lugar a uma nova e remodelada Grêmio Mania, que foi inaugurada nas festividades de aniversário de 121 anos do clube. E o entorno da arena, tradicional ponto de encontro de torcedores tricolores, foi um dos locais mais afetados pelas enchentes. O que antes predominava as cores azul, preto e branco, deu lugar à cor marrom. E a volta do Grêmio à Arena, após mais de 4 meses, marcou a retomada de parte do bairro que abriga o estádio. Assim como milhares de pessoas em diversas regiões do estado, moradores do entorno da arena tiveram de deixar a região quando a enchente se alastrou. Ficou 2 metros de altura de água, né? Aqui embaixo perdeu tudo, né? Aqui se perdeu tudo. E a imagem de devastação que tomava conta do bairro Humaitá já faz parte do passado. Nas ruas que cercam a arena do Grêmio, já não há o barro acumulado ou excesso de lixo espalhado. A retomada segue nos lados da Casa Gremista, mostrando que, para o que der e vier, é possível sim dar a volta por cima. Eu não acredito que eu estou aqui de novo, com tudo isso funcionando do jeito que é para ser. Naquele dia 9 de maio, a gente chegou aqui e o cenário era completamente diferente. Confesso que eu comecei a engasgar quando a gente chegou aqui. Isso aqui que hoje é um corredor de ônibus, onde havia segue fluindo carros, enfim. Era um verdadeiro cenário de guerra. Aqui a gente tinha suporte de pessoas da enfermagem, tinha pessoas recebendo animais. Na parte do corredor de ônibus, onde a parada de ônibus era onde ficavam os bichinhos resgatados. A gente tinha bombeiros, a gente tinha oficina aqui, onde tinha manutenção dos jet skis. Tinha tendas com doações, muitas pessoas envolvidas. E logo que a gente chegou, quando a gente desceu do viaduto, tinha um espaço restrito, que a gente não podia chegar com o carro. Foi quando começou, onde as pessoas viam o Júlio com a câmera, eu com o microfone, e diziam: vocês são da televisão, a gente precisa de ajuda, ajudem a gente. Eu vi muitas pessoas pedindo ajuda, eu vi civis pedindo, pelo amor de Deus, a gente não tem mais combustível para entrar no bairro Humaitá, onde eles ainda estavam resgatando pessoas. A gente precisa de gasolina, não precisava até então, mas começamos a abastecer outros pontos. A gente precisa urgente, 2 horas e a gente está migrando. Tem os bombonas aqui se o pessoal precisar. Eu vi jovens, muito jovens, dizendo: a gente está 3 dias aqui sem dormir, a gente precisa que vocês peçam para escolas ou para igrejas que liberem um espaço para a gente tomar banho, para a gente dormir, que a gente está exausto. O que eu vi aqui, sem brincadeira, em 20 anos de profissão eu nunca tinha visto algo igual. Era estarrecedor saber que, como assim? Como que isso estava acontecendo aqui? Essas 2 avenidas principais, acessos aqui de Porto Alegre, elas estavam completamente embaixo d'água. E eu vi a mobilização de bombeiros, policiais, Defesa Civil, Instituto Geral de Perícias, no qual eu entrevistei um ex-diretor, todos mobilizados para salvar pessoas. Naquele dia em específico, eles tinham salvado as pessoas, já tinham resgatado as pessoas, principalmente do bairro Humaitá, que fluíam aqui, e tinham começado a salvar os animais. Tinha uma logística, digamos assim. Primeiro tirava as pessoas, depois tiravam os bichinhos. E teve um senhor em específico que estava aqui, ó, exatamente aqui,
que ele ficou 3 dias no telhado. A esposa dele saiu primeiro e ele ficou com os bichos. Então, olhar isso tudo funcionando de novo é extremamente emocionante. Foi a primeira vez na minha vida, na minha história profissional, que eu chorei ao vivo no Fala Rio Grande. Desculpa, mas não tem como não sentir toda essa mobilização que as pessoas estão fazendo para salvar pessoas. Não tinha como. Eram muitas pessoas envolvidas. E o mais marcante de tudo isso foi ver que a hora que o bicho pegou mesmo, a hora que a gente precisou, as pessoas se ajudaram. E aí assim, ó, as pessoas fizeram a diferença. E aí nesse espírito eu digo assim, ó, nunca teve tanto sentido o nosso vulgo ditado, não tá morto quem peleia, como aqui. Aonde eu vi heróis sem rosto, sem capa, sem identidade. Eu, quando era criança, eu era apaixonada, até hoje sou, pela Mulher Maravilha. Eu vi muitas por aqui. E isso faz com que a nossa alma se torne, a alma gaúcha se torne gigante. A gente conseguiu, a gente está conseguindo e a gente vai se reerguer com a força, ó, de cada um, de cada gaúcho. A gente não precisa de governo para isso. A gente precisa da união de cada um. A gente precisa de todos nós. É isso. Aqui do viaduto da Dom Pedro. Eu não entro ao vivo pro Fala Rio Grande, mas eu falo nesse 20 de setembro. Obrigada aí, ó, patrão velho. Fala Rio Grande de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência.